Esse milionário não acreditava em milagres, até que um dia isso aconteceu. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa é uma frase que muitos conhecem, mas que nem todos acreditam. Durante muito tempo isolado em sua cabana nos Alpes da Suíça, Richard van Amstel, um multimilionário excêntrico, passou anos estudando todos os tipos de ciências e filosofias para aplicar em sua vida. Sempre sentindo um vazio espiritual e emocional, Richard não conseguia encontrar muito sentido em sua realidade, mesmo sendo um homem muito rico. O fato de ter nascido em uma família que sempre proporcionou tudo o que ele queria nunca o permitiu conhecer as mazelas da vida que ele via na TV, onde pessoas pobres sofriam durante toda a vida e ainda assim continuavam em busca de seus sonhos, sem desistir de uma vida melhor ou um futuro. Richard achava que tudo aquilo não passava de mais um artifício da mídia para enganar as pessoas. E, em sua opinião, ninguém poderia ser verdadeiramente feliz sem dinheiro ou qualquer outro tipo de riqueza. Certo dia, o milionário acordou bem cedo, disposto a caçar na floresta dos Alpes. Ele se agasalhou com suas roupas de inverno, pois lá no alto ventava e nevava muito há vários dias. Calçou suas botas especiais e agarrou sua espingarda, decidido a encontrar um coelho para ele mesmo cozinhar. Um fato interessante é que, apesar de todo o dinheiro que possuía, Richard tinha decidido viver sozinho em sua cabana e fazer ele mesmo suas próprias coisas. As únicas pessoas que costumavam aparecer de vez em quando eram os fazendeiros que moravam mais abaixo, trazendo queijo, leite, carnes e água potável para vender para o milionário. De 15 em 15 dias, ele ainda descia a cidade para comprar mantimentos e sacar mais dinheiro para poder comprar essas coisas, e logo voltava a se isolar. Pois bem, Richard então abriu a porta de sua cabana e sentiu a brisa pesada e fria do topo do mundo atacar o seu rosto. Isso o fazia se sentir vivo, como se estivesse mais próximo do céu e de um sinal de que algum dia poderia dar a resposta da pergunta que ele sempre fazia: será que realmente existe um Criador? Ele não se considerava um homem totalmente ateu, mas pelo fato de ter tudo o que queria ao alcance de suas mãos, isso o fazia questionar por que ele tinha tanto enquanto muitos não tinham nada. Abandonando esses pensamentos, o milionário desceu pela encosta e adentrou na floresta, cujas árvores estavam todas cobertas pela neve do dia anterior. A descida era íngreme e, para uma pessoa inexperiente, até mesmo perigosa. Mas como Richard já vivia há muitos anos por ali, ele conhecia cada trilha e cada talho como a palma de sua mão, desde que ficasse próximo aos carvalhos que cresciam na região central da montanha. Ele ajeitou a espingarda presa ao seu ombro e desceu por uma trilha que dava acesso a um pequeno lago congelado. Sabia que durante o inverno, alguns animais em busca de água costumavam frequentar aquela área. E tudo o que ele precisava fazer era se abaixar por trás de uma árvore e esperar. E assim, Richard fez, pensando nas coisas da vida enquanto olhava com atenção para o branco interminável da neve, à espera de uma caça. Depois de algum tempo, alguns esquilos passaram à sua frente, mas ele não se mexeu. Esquilos não eram seus alvos, e qualquer tiro que ele desse em vão poderia assustar os animais maiores e arruinar seus planos. Assim, Richard aguardou pacientemente até que viu uma coisa branca se mexendo pela neve. No início, teve a sensação de que se tratava de uma miragem, já que estava há muito tempo olhando para o branco da neve e era bastante comum a sua mente o enganar inventando movimentos que não existiam. Só que quanto mais a coisa se aproximava do lago congelado, mais ele tinha certeza que era realmente um animal, uma lebre. Richard apontou a arma e esperou. Com muito cuidado com seus movimentos, ele ajustou a mira e ficou aguardando o momento certo para disparar. Seu dedo no gatilho tremia por causa do vento frio. Além disso, volta e meia os cristais de neve ofuscavam sua visão. Richard puxou o gatilho e viu gelo e água subirem do chão.
Ele tinha errado e a lebre começou a correr na direção contrária. Irritado consigo mesmo por ter errado um tiro tão fácil, Richard abandonou sua posição e começou a correr na direção do animal, pois sabia que se não perseguisse, dificilmente outra caça apareceria por ali, já que o barulho do tiro era o suficiente para afastá-las. Ele adentrou por uma trilha íngreme e úmida da floresta, sem deixar o branco do animalzinho sumir de seu campo de visão. Quanto mais corria, mais íngreme ficava o solo, e com isso a lebre ganhava vantagem. De repente, sem se dar conta de como tudo aconteceu, Richard tropeçou em uma pedra e começou a rolar morro abaixo. Sua espingarda desprendeu-se de seu ombro e ele continuou a rolar, indo em direção ao perigoso declive que dava nos limites da montanha. Naquele instante, Richard teve certeza que era seu fim, pois havia penhascos na região com mais de 500 metros de altura. E ninguém sobreviveria a uma queda daquelas. Ele tentou agarrar o chão para diminuir a velocidade com que rolava morro abaixo, mas os gravetos, agulhas e pedras do terreno só machucavam suas unhas e sua pele, uma tentativa inútil diante de um chão tão encharcado pela nevasca. Richard viu a borda do precipício e, num milésimo de segundo, olhou para o céu. Como muitas vezes fizera em sua aconchegante biblioteca na cabana, ele pensou em Deus e em sua existência. O milionário cravou as unhas no chão e sentiu que a vida estava por um fio. Mesmo conseguindo diminuir consideravelmente a velocidade que rolava, não foi capaz de evitar o pior e logo sentiu o chão desaparecer. Enquanto caía no vazio, Richard não conseguia pensar em nada. Ele apenas balançava os braços e as pernas, vendo o rio que banhava o pé da montanha espumar no fundo do abismo. Tudo não durou mais do que 1 segundo, mas pareceu durar por uma eternidade. Richard sentia uma dor imensa em sua barriga e no meio de suas pernas, e bateu a cabeça em algo duro que se balançou com o impacto. No reflexo, a primeira coisa que seu instinto fez foi fazer abraçar na coisa a qual ele se chocava, sentindo o gosto de sua boca machucada e possivelmente alguns dentes quebrados. De qualquer forma, quando ele abriu os olhos e viu que ainda estava nas alturas, mal acreditou no que estava acontecendo. A coisa que ele tinha abraçado e que balançava sem parar era uma seca e velha árvore cujo tronco saía da montanha entre as fendas do paredão de pedra do precipício. Richard não acreditava no que via, ainda mais porque a árvore era um pinho do guarda-chuva, uma espécie de árvore que não fazia parte da flora daquela região. Ainda se recuperando do choque provocado pelo medo, Richard notou um ninho de passarinhos entre as pedras e deduziu que algum pássaro em um distante passado tinha carregado a semente da árvore até o local, e isso explicaria uma árvore daquelas naquele lugar. Ele estava impressionado com a sua sorte. Quais as chances de um pássaro carregar uma semente décadas atrás e no meio de um desfiladeiro uma árvore crescer exatamente no lugar onde ele estava destinado a cair? Só poderia ser um milagre. De qualquer forma, Richard olhou para cima e percebeu que precisaria de mais de um milagre para escapar de sua terrível situação. O topo do penhasco parecia muito distante, e ele não podia se mexer muito, pois qualquer movimento forte demais poderia fazer a raiz do pinho se desprender das pedras. Ele olhou para baixo e calculou que estava a pelo menos 300 metros de altura do chão. Subir, então, seria a melhor alternativa, já que a escalada não parecia ter mais do que 20 ou 30 metros. Mas como? Esse era o seu grande dilema. Richard abraçou a árvore forte e começou a chorar. As horas passaram, a noite caiu e com ela veio o frio e o vento forte do inverno. Apesar de todo o medo que dominava seu coração, Richard estava agradecido por não nevar naquela noite, pois ele certamente morreria congelado. Suas roupas de inverno foram suficientes para ele suportar a noite, mesmo tremendo de frio. E quando ele viu o sol nascer fraco no horizonte, imaginou que seu destino já estava traçado, pois seria impossível alguém vê-lo pendurado naquele lugar. O rio espumante continuava banhando o pé da montanha e nenhuma alma viva passava por lá. Ele virou seus olhos para cima
e sentiu cansaço por causa de todo o tempo que se agarrava no tronco da árvore. Seu corpo doía não apenas pela queda, mas por ficar tanto tempo na mesma posição. Queria esticar as pernas, soltar os braços, mas se fizesse isso, certamente despencaria de vez. Richard fechou os olhos e começou a rezar. Em mais de 30 anos, aquela era a primeira vez que ele iniciava uma oração e mal sabia como fazer isso. De qualquer forma, ele foi o mais sincero possível e disse que aceitaria seu destino da forma que fosse, mas que caso sobrevivesse, ele mudaria para sempre o seu jeito de pensar. Richard acabou dormindo abraçado à árvore. Seu cansaço era tão grande que o simples ato de fechar os olhos para fazer uma oração foi o suficiente para que ele dormisse sem perceber. Ele acordou assustado, acreditando que tudo que passou foi um sonho, mas logo se deu conta de que era a mais pura realidade. Então ele se deu conta de que o tinha o acordado era uma voz distante, cada vez mais forte perto de seu ouvido. Ei, senhor, você está bem? Richard olhou para cima e viu um homem barbudo na beira do penhasco. Ele tinha uma corda amarrada em sua cintura e segurava outra com um laço já formado em sua ponta. Vou jogar essa corda e o senhor passe ela pela cabeça até chegar na cintura. Depois aperte o laço que nós iremos puxá-lo. Richard mal acreditava nos seus olhos. O homem jogou a corda e Richard fez o que ele pediu. Enquanto era puxado pela cintura, ele olhava para baixo e via o velho pinho de guarda-chuva ficando cada vez mais distante, assim como o fundo do abismo. Depois que chegou à superfície, Richard viu que havia vários homens puxando sua corda. A corda do homem barbudo que o acordou estava amarrada nas árvores, e só por isso eles eram capazes de puxá-lo. Mais tarde, Richard descobriu que aqueles homens eram lenhadores e fazendeiros que moravam na região da montanha, mas que seu verdadeiro salvador tinha sido uma criança, o filho de um dos lenhadores que andava pela floresta, quando viu sua espingarda caída no chão e as marcas de sua queda na neve. A criança estava participando de uma tradicional brincadeira de Páscoa, quando os adultos escondem entre as árvores ovos pintados para elas encontrarem. Foi durante essa brincadeira que o menino viu o rastro e correu para avisar ao seu pai, que logo uniu uma força-tarefa. Richard fez uma festa em sua cabana e convidou todos os seus salvadores para comemorar a Páscoa. Desde aquele dia, ele nunca mais duvidou que os milagres eram reais e mudou completamente sua forma de pensar e agir diante dos propósitos da vida. Se você gostou dessa história, não se esqueça de compartilhar com alguém que possa gostar também e deixar a sua curtida. Ah, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois logo uma nova e bela história chegará até você. Um grande abraço!